Peço a você que abra sua Bíblia no livro de Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas. Capítulo de número 2. Será esse, irmãos, o texto da nossa meditação nesta noite. E leremos o texto à medida que ele for sendo exposto. Falaremos sobre os planos de Deus no advento do Redentor. Nós temos estudado sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo, a vinda do Filho de Deus a este mundo, e hoje vamos destacar alguns ensinos relacionados ao plano de Deus, ou aos planos de Deus, que podem ser tirados deste texto, que é mais uma narrativa acerca do advento do Redentor. Antes de nós começarmos, eu gostaria que nós fizéssemos mais uma oração. Os irmãos podem permanecer assentados como estão. Nós vamos falar com Deus em oração. Tivemos nesta semana, nesses últimos dias, alguns irmãos que perderam familiares e estão enlutados. Nós vamos interceder pedindo para Deus abençoar os enlutados, agradecer pelos dízimos e pelas ofertas e mais uma vez pedir ao Senhor para falar conosco. Temos a alegria de ter conosco nesta noite o nosso irmão presbítero Alexandre, e eu convido o nosso irmão a nos conduzir ao Senhor nesta oração. Amém. Os planos de Deus no advento do Redentor. Diz uma conhecida mensagem popular: pedi forças a Deus, pedi forças e Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Pedi favores e Deus me deu oportunidades.
não recebi nada que pedi, mas tive tudo que precisava. Essa mensagem chama a atenção para dois fatos. O primeiro deles: o homem e Deus podem ter pontos de vista diferentes quanto à mesma questão. Segundo fato: Deus sabe o que é melhor para nós em cada situação. De certa forma, vemos esses mesmos fatos no texto que consideraremos. Destacaremos com base neste texto de Lucas 2, algumas verdades que podemos aprender sobre os planos de Deus no advento do Redentor. E convido vocês a entrarem juntamente comigo neste texto. Primeiro lugar, os planos de Deus são infalíveis. Os primeiros 5 versos do texto. Os planos de Deus são infalíveis. Sempre se cumprem, mesmo que pelos meios mais improváveis. Acompanhe em sua Bíblia a leitura do texto. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Os planos de Deus são infalíveis, sempre se cumprem, mesmo que pelos meios mais improváveis. O texto começa dizendo que naqueles dias, que dias são esses? Dias que são mencionados primeiramente no capítulo 1, versículo de número 5. Dias nos quais Herodes era rei da Judéia. O terrível Herodes. Naqueles dias, César Augusto, imperador romano, estabeleceu um sistema de recenseamento que para ele seria uma forma de controlar e aumentar a cobrança de impostos por parte do império. Era este o propósito de César Augusto. Ele queria saber, passo a passo, quais eram as famílias, quantos eram os cidadãos, para que dessa forma o sistema de imposto per capita pudesse ser realizado com mais eficácia, com mais eficiência, e mais recurso entrasse nos cofres do governo, nos cofres do império. Era esse o propósito de César Augusto, um grande imperador. Para Deus, contudo, seria parte do cumprimento de seu plano. Nada estava fora do plano de Deus. Até o coração dos imperadores e reis está nas mãos do Senhor. E Ele, o Senhor, segundo o seu querer, inclina o coração dos poderosos. Para Deus, isso era parte do seu plano. E que plano era esse? Ouvimos recentemente a exposição do texto de Miqueias, quando o profeta diz o seguinte, que de Belém, da Judéia, sairia aquele que reinaria sobre o povo de Israel,
cujas origens eram desde os dias antigos, desde os dias da eternidade. José, com sua esposa Maria, já grávida, estavam na Galileia, em Nazaré. Mas a profecia dizia que o Messias nasceria em Belém. Deus usou o imperador pagão com uma lei que visava lucro para o império, para baixar um decreto e fazer com que José e Maria saíssem da Galileia e fossem para a Judéia, uma viagem de cerca de 140 quilômetros, para uma mulher que estava nas vésperas de dar à luz. Você que é mulher, que já passou por uma gestação, principalmente nas semanas finais, sabe que a barriga pesa bastante. E que não é fácil fazer uma caminhada, por curta que seja. Quanto mais uma caminhada de 140 quilômetros, subindo a altitude. Os planos de Deus são infalíveis, sempre se cumprem, mesmo que pelos meios mais improváveis. Quando eles estavam em Belém da Judéia, o texto prossegue dizendo, nos versículos 6 e 7, estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ela já estava onde deveria estar. O bebê já podia nascer. A profecia de Miqueias 5:2 se cumpriu. De Belém Efrata nasceria aquele que reinaria sobre o povo de Deus, cujas origens eram desde a eternidade. Os planos de Deus sempre se cumprem, mesmo que pelos meios mais improváveis. Irmãos, isso faz tanta diferença para nós. Eu quero que você deixe o texto de Lucas marcado e, por favor, abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 17. Primeiro Reis, capítulo 17. O texto começa aqui a falar de um dos homens admiráveis das Escrituras. De um dos homens que possui uma história tremenda, um grande homem de Deus, Elias, o tesbita. Ele orou para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E algo estranho acontece. Vejam comigo, no versículo de número 4, Deus dá a ele uma orientação. Deus diz que era para que ele fosse para determinado lugar. E o texto diz assim, que naquele lugar, junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, beberás da torrente, e ordenei
aos corvos que ali mesmo te sustentem. Ele beberia da torrente e corvos sustentariam Elias. Vejam o versículo 6. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Ok, interessante. Ele bebia da torrente, tomava água, e ele comia a comida que era trazida por corvos. Tudo bem até nós estudarmos um pouquinho sobre que ave é essa. O corvo não é uma ave de rapina, no sentido de que ele mata para se alimentar. O bico do corvo não é pontiagudo, de modo a poder matar presas, mas é um bico curto, mais forte. O corvo tem uma alimentação variada, come insetos, frutas, minhoca, mas também carne em putrefação. Em outras palavras, como os urubus, os corvos também comem carniça. E Deus ordenou a essa qualidade de pássaros que alimentasse Elias ali, na torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Ele foi sustentado. Os planos de Deus são infalíveis, sempre se cumprem, mesmo que pelos meios mais improváveis. Mas presta atenção naquilo que eu quero afirmar agora. Presta atenção nisso. É mais seguro comer a comida trazida no bico de um corvo do que saída de um esterilizador, se foi Deus quem enviou o corvo. É mais seguro comer a comida trazida no bico de um corvo do que uma comida saída de um esterilizador, se foi Deus quem enviou o corvo. Os planos de Deus sempre se cumprem. Confiado nele, podemos descansar, entendendo que ele usa até mesmo situações e circunstâncias inusitadas para realizar sua vontade. Se você puder abrir sua Bíblia agora no livro do profeta Daniel, eu peço a você que o faça. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, o último dos profetas maiores. Daniel, capítulo 4, a partir do versículo de número 34. Daniel 4, 34, eu leio, peço a você que acompanhe com atenção a leitura. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes?
Então logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros, e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Alguns rápidos pontos aqui, irmãos, de destaque neste texto. Nabucodonosor chega à conclusão de que Deus, ele opera com o exército dos céus e com os moradores da terra. Não há nada nem ninguém que lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Nenhum dos planos dele pode ser frustrado. E Nabucodonosor aprendeu isso por meio de uma dura lição. Deus permitiu que por um tempo ele ficasse louco, perdesse a sobriedade, a sanidade mental, para que chegasse a uma conclusão satisfatória. Ele foi privilegiado. Nem sempre o que acontece de ruim conosco, nem sempre, no seu final, vai se mostrar algo negativo. Deus sabe o que faz. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Sempre se cumprem, mesmo que pelos meios mais improváveis. O anjo havia dito para Maria: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. O anjo havia dito sobre o filho que ela geraria: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Prestem atenção nisso. O anjo disse para Maria: alegra-te, muito favorecida. O anjo disse sobre o menino: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Agora, contudo, para Maria não havia lugar na hospedaria. Imagine você, mulher, dando à luz em algo que a gente pode chamar de curral, ou num lugar onde os animais, para dizer de outra forma, eram amarrados e deixados ali, enquanto os seus donos estavam na hospedaria descansando. Alegra-te, muito favorecida. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo, nascendo nesse lugar, não sendo colocado num berço de vime ou numa cama king, mas numa manjedoura, num coxo. Os planos de Deus são infalíveis, sempre se cumprem. Por favor, não se perca nos pontos em separado. Entendam que Deus está trabalhando no todo. O plano eterno de Deus
se cumpre. Às vezes, de forma improvável, meios improváveis, às vezes, não de acordo com a forma como a gente esperaria. Confiados em Deus, podemos descansar, entendendo que mesmo que as circunstâncias digam o contrário, Ele está fazendo exatamente o que deve ser feito, movido por graça e amor, visando ao nosso bem. É muito melhor estar numa manjedoura, do que numa mansão, se na manjedoura estivermos no centro da vontade de Deus. Os planos de Deus são infalíveis, sempre se cumprem, mesmo que pelos meios mais improváveis. É a primeira lição que nós aprendemos. Eu quero prosseguir no texto, convido você a voltar comigo para Lucas, capítulo 2. E agora veremos os versículos 8 a 14, os anjos e os planos de Deus. Com os anjos e os planos de Deus, nós aprendemos que o salvo deve conhecer aquele que o salva. O salvo deve conhecer aquele que o salva. A partir do versículo 8, o texto diz: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Até aqui o versículo 14. Os anjos e os planos de Deus. Nesta cena, nós aprendemos que o salvo deve conhecer o Deus que o salvou. Há muitas outras informações aqui neste texto, irmãos, mas eu quero ressaltar apenas essa informação. Para aqueles pastores, aquela noite foi memorável. De repente, aparece um anjo. E anjos de Deus na Bíblia, mais do que aquela ideia de crianças com cabelo encaracoladinho, lourinho assim, anjos na Bíblia trazem a ideia de guerreiros, amedrontadores. E quando o anjo de Deus apareceu àqueles pastores, eles ficaram com medo. Como em outros lugares também. Zacarias ficou com medo. Maria. E aquele anjo, inicialmente, chega para aqueles pastores e diz: hoje vos nasceu, na cidade de Davi,
Belém, Efrata, cumprindo a profecia de Miqueias 5:2. Tanta coisa aconteceu para que isso viesse à tona. Deus usou o imperador pagão, como vimos. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Prestem atenção no recado do anjo. Aqueles pastores que eram tementes a Deus. O contexto nos mostra isso, que eles se interessaram pela informação e não se contiveram. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E com esses 3 títulos, o nome não está aqui. Jesus não está aqui, que é um nome, mas há 3 títulos aqui: Salvador, Cristo, Senhor. Com esses 3 nomes, nós conhecemos o Deus que salva. Salvador. Salvador de quê? Afinal de contas, para que Cristo nasceu? Para que o Filho de Deus se tornou Salvador? Qual o motivo que impulsionou Deus a dar o seu Filho? O apóstolo Paulo responde muito claramente a esta pergunta, dizendo o seguinte: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Nós encontramos esta palavra em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Salvador de quê? Do pecado. Sua escravidão. O Senhor Jesus Cristo disse: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O homem natural é escravizado pelo pecado. Deus enviou o seu Filho para salvar o homem da escravidão do pecado, da penalidade do pecado. O texto bíblico diz em outro lugar: porque o salário do pecado é a morte. O Salvador veio para nos salvar da morte eterna. Do salário do pecado, da penalidade do pecado. O Salvador veio para nos salvar, por fim, da presença do pecado, quando lá no final Ele nos revestirá de incorruptibilidade, tirará de nós tudo aquilo que veio até nós por causa do pecado, a morte, e nos dará imortalidade. Salvador, Salvador. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Ele não veio simplesmente para te dar uma vida financeira mais folgada, para te curar de um problema de saúde, para te fazer alcançar um sonho terreno. Ele pode fazer isso tudo e muito mais. Mas isso Deus poderia fazer de outra forma. Mas para nos livrar
nos salvar do pecado, Deus precisou derramar o seu próprio sangue. Por isso ele precisou nascer como gente. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo. Cristo, o que significa? Messias, enviado, ungido. Como Cristo, Jesus seria profeta, sacerdote, rei. A própria palavra de Deus encarnada, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Como sacerdote, ele cumpriria tudo aquilo que foi prefigurado no Antigo Testamento, todo aquele sistema de sacrifícios, de sangue, como vimos hoje pela manhã, desde o Éden, quando o sangue precisou ser derramado para que os nossos primeiros pais fossem vestidos. Ele seria tanto o ofertante, o sacerdote, como a oferta, o Cordeiro de Deus, que tiraria por fim o pecado do mundo. Ele seria o rei que implantaria um reino espiritual eterno e alcançaria súditos para este reino de todas as tribos, povos e raças. Profeta, sacerdote, rei, o Cristo, Messias, ungido. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Senhor. O termo no Antigo Testamento usado para o Deus da aliança, Yahvé. YHWH. Yahvé. Tornou-se o nome mais comum para o Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Senhor. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. O que significa isso? Sabe o que significa isso, meu irmão, minha irmã? Que quando Ele é Senhor, eu sou escravo. Que quando Ele é Senhor, Ele é meu dono. Que quando Ele é Senhor, o controle da minha vida não está mais nas minhas mãos, está nas mãos dEle. O que significa ser Senhor? A minha vida não é mais minha, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que é que nós aprendemos com o advento do Redentor? Nessa cena, os anjos e os planos de Deus. Dentro dos planos de Deus, o salvo precisa conhecer seu Salvador, precisa conhecer quem é aquele que o salva. E aquele que o salva, que é seu Salvador, tem que ser também, necessariamente, para ele, o Messias de Deus e o Senhor da vida. Ou temos o Senhor Jesus Cristo por inteiro, ou não o temos de forma alguma. Não podemos tê-lo apenas em parte. Ele não pode ser Salvador e Cristo daqueles de quem não é Senhor. Você entende isso?
Ele só é Salvador e Cristo daqueles de quem Ele também é Senhor, que entregaram sua vida a Ele, e agora não vivem mais para si, mas vivem para Ele. Não se engane, não há nada menos do que isso. Se Ele não é seu Senhor, você ainda não é salvo, ainda não é convertido. O pecado ainda é domínio sobre a sua vida, ainda é Senhor sobre a sua vida. A escravidão do pecado ainda está sobre você, a penalidade do pecado ainda está sobre você. E você continua precisando desesperadamente do Salvador. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, Cristo, Senhor. Eu quero finalizar ressaltando um terceiro momento, uma terceira cena, os homens e os planos de Deus. O salvo deve testemunhar de seu Salvador. O salvo deve testemunhar de seu Salvador. A partir do versículo 15 até o versículo 20, o texto diz: e ausentando-se deles os anjos, primeiramente um anjo apenas, para não assustar tanto, depois que o anjo acalmou o coração deles, apareceu nos céus como que uma multidão da milícia celestial. A gente vê isso no versículo 13, eu não estou destacando tudo, é muita informação. Mas então aquela multidão da milícia celestial, milhares de anjos cantando louvores natalinos. Nasceu. O texto não fala que eles estavam cantando, fala que eles estavam louvando a Deus e dizendo. Mas eu acho que não tem problema falar que eles estavam cantando, eles estavam louvando a Deus, estavam dizendo glória a Deus nas maiores alturas, enfim. A gente chega então no versículo 15, quando o texto diz: e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor Ora, o mesmo Deus que se revelou era o Deus que estava nascendo, porque Deus é Pai, Filho, Espírito Santo, o Senhor do Antigo Testamento, antes do nascimento do Filho, agora o Filho nascendo, Senhor também. Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando a Deus, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Aqui, irmãos, nós então finalizamos o texto. Os homens e os planos de Deus, o salvo deve dar testemunho de seu Salvador. Percebam,
que eles não foram convidados a irem a Belém, mas não foi preciso. Eles entenderam que era para ir, e eles foram. E chegando a Belém, eles procuraram pelos sinais que lhes haviam sido dados. Não seria difícil encontrar uma criança recém-nascida envolta em faixas, poderia ser mais difícil. Poderia haver mais de uma, possivelmente haveria. Mas é bem improvável que houvesse mais de uma criança recém-nascida envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Era improvável que houvesse mais de uma. E eles foram, eles encontraram o menino. E o texto diz que eles divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Eles começaram a falar aquilo que eles haviam recebido. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Será que houve conversão? Será que alguns dos que ouviram se converteram? O texto não fala. Isso não é responsabilidade nossa. A responsabilidade do salvo é testemunhar do Salvador. A conversão é obra de Deus. A responsabilidade do salvo é dar testemunho do Salvador. O Salvador, é o cumprimento das profecias. Conforme dito por Miqueias, capítulo 5, versículo 2, nascido em Belém, ei-lo, aqui está ele. Cristo, o Messias, o ungido, o Senhor, aquele que veio para salvar o seu povo, o povo que Deus lhe deu dos seus pecados, aquele que veio para cumprir todos os ofícios prefigurados no Antigo Testamento, o profeta, o sacerdote, o rei, aquele que veio para ser Senhor, para morrer na cruz a nossa morte, para que pudéssemos viver nele e para ele. Nós devemos testemunhar. O fruto do testemunho é com Deus, mas o testemunho é responsabilidade nossa. Todos os que ouviram se admiraram. Ouviram o que os pastores falaram. Os pastores não se conteram. Os pastores proclamaram, manifestaram, disseram. Havia sido muito forte para eles. Eles não podiam guardar no coração essas verdades. O advento do Redentor e os planos de Deus. Aprendemos neste texto que os planos de Deus são infalíveis. Sempre se cumprem, mesmo que pelos meios mais improváveis. Mesmo que nem sempre de acordo com a nossa forma de ver a vida. Às vezes Deus vai nos surpreender. Pode ser que às vezes passemos por algo como que ser alimentados por corvos. Pode ser que às vezes Ele nos diga que somos muito favorecidos e às vezes vamos ficar sem lugar na hospedaria e vai ser preciso dar à luz num lugar de animais. A grandeza aos olhos humanos nem sempre coincide com a grandeza aos olhos de Deus. Por isso, o Filho do Altíssimo
que seria como de fato foi, grande. Teve como seu primeiro lugar de estada um coxo, uma manjedoura. Com esse texto aprendemos que nós devemos conhecer o Salvador. Não nos enganemos. Ele ainda não é nosso Salvador, se não for para nós Cristo e Senhor. Ele só é Salvador daqueles de quem Ele também é Cristo e Senhor. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e confessar não é simplesmente dizer Ele é meu Senhor, confessar é viver como tal. E no coração crermos na sua obra, começada desde a eternidade, historificada na encarnação, vencida na ressurreição e ascensão aos céus, mantida através da obra de intercessão hoje como nosso sacerdote. Nós precisamos conhecer quem é o Salvador. Se Ele não for Cristo e Senhor, nós ainda precisamos de conversão. E nesse texto também aprendemos que o salvo deve dar testemunho do seu Salvador. Deve anunciar. Deve falar à semelhança dos pastores. Proclamar. O texto diz que eles voltaram. Não foram para o céu de imediato. Eles voltaram para o rebanho. A vida prosseguiria. Voltaram então os pastores. Mas não seria a mesma vida. Agora, eles teriam um motivo melhor e maior para viver. Os olhos deles haviam visto o Salvador, Cristo, o Senhor. Eles voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto. Ser pastores de rebanho agora para eles teria um significado diferente. Para os casados, lá entre os pastores, ser marido teria um significado diferente. Para os pais entre os pastores, ser pai teria um significado diferente. Tudo para eles agora teria um significado diferente. Eles viram o Salvador. E quando nós vemos o Salvador, a nossa vida passa a ter um significado diferente. A gente passa a viver para o louvor e glória daquele que nos salvou. Fechemos os nossos olhos e falemos mais uma vez com o nosso Deus. Deus, nós louvamos o Senhor, porque um dia aprouve ao Senhor, como aprouve ao Senhor revelar o Salvador para aqueles pastores. Aprouve ao Senhor revelar o Salvador para nós. Louvamos o Senhor porque um dia o Senhor nos trouxe boas novas de grande alegria. Aquele que nos livraria do pecado se tornou de fato aquele que nos livrou do pecado. O prometido
e desejado de todas as nações, se tornou aquele que mudou a nossa história. Obrigado por isso, Senhor, por essas bênçãos tão maravilhosas. Ó Deus, e agora? Não fomos para os céus ainda. E agora? Agora a vida prossegue, mas com uma cor diferente, com um brilho diferente. Nós prosseguimos nossa vida, trabalhando, construindo, como diz o texto no Evangelho, casando, dando em casamento, plantando, colhendo, comprando, vendendo, mas não simplesmente isso. Nós entendemos que a vida tem um sentido maior. Nós não vamos viver mais, não vivemos mais para o trabalho, para o dinheiro, para o sexo, para a fama, para seja o que for. Não vivemos mais para nada e nem por nada, senão para o nosso Senhor e pelo nosso Senhor. Nós voltamos para a vida, frequentamos escolas, empresas, nos relacionamos com pessoas, mas tudo passou a ter um sentido eterno. Queremos proclamar o Salvador para outras pessoas com a nossa boca e queremos ilustrar a vida de salvo com a nossa vida. E queremos fazer tudo louvando e glorificando o Senhor, até aquele dia quando o Senhor completará a obra e nos levará para os céus, com o corpo glorificado, longe, para longe da presença do pecado. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, pelo que me arrependo, pelo que me abomino e me arrependo, no pó e na cinza. Obrigado, Senhor, pelo Salvador, que mostrou a nossa necessidade de perdão e nos deu uma nova dimensão de vida, uma dimensão eterna. Graças te rendemos, Senhor. Irmãos, ide em paz, e que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo, o amor de Deus o Pai, que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, e a comunhão do Deus Espírito Santo, que nos dá a condição de entender essas verdades e de saber que nós não estamos perdendo nada quando nos entregamos ao Salvador, mas estamos ganhando tudo. Repousem sobre vós e sobre o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para sempre. Amém.